Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre a preparação nesse pós-edital. Bom, o nosso webinar vai ser gravado, mas vocês fiquem muito tranquilos, porque se vocês tiverem dúvidas, quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, podem abrir à vontade, que depois a gente corta da gravação. Temos uma super editora aqui na equipe que vai fazer isso, tá? Então, sintam-se bem à vontade e a imagem de vocês não vai ser gravada, tá? É só realmente as minhas respostas depois que vão ficar gravadas. Então, bom, deixa eu passar aqui a minha página. Eu vou colocar vocês aqui para o lado, para a minha segunda tela, e aí quem também se sentir confortável para fazer perguntas pelo chat, pode fazer à vontade, tá? Que a gente vai conversando. Então, aqui é para ser realmente uma conversa, para a gente realmente se sentir bem à vontade e, enfim, né, colocar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, né, também pode ser um espaço de desabafo, porque eu sei que tem gente que já está nessa caminhada há um tempinho. Então, bom, como tem gente nova chegando, né, tem alunos aqui, né, que já são meus alunos, e tem pessoas novas também, e pessoas que já estão aí, né, comigo há um tempinho também me acompanhando pelas lives da vida. Meu nome é Raquel Medeiros, eu sou pedagoga de formação pela UERJ, tenho mestrado em educação pela UERJ também, e no momento, tem algumas pós-graduações ali em neuroaprendizagem, coordenação pedagógica, orientação educacional, e agora vou começar, né, como se eu não tivesse sarna suficiente para me coçar, eu vou começar agora, na semana que vem, um MBA em neurociência e aprendizagem pela USP. Então, estou aí sempre estudando, sempre me atualizando. E fora isso, eu também trabalho com o CACD já há 5 anos. De 2020 a 2023, eu fui coordenadora pedagógica e orientadora educacional de uma escola preparatória para a carreira, de um curso. Atendia tanto os alunos com a orientação educacional, quanto ajudava na parte pedagógica, orientando os professores. E a partir de 2023 eu comecei a trabalhar sozinha, né? Meados de 2023 eu já comecei a trabalhar sozinha. Tinham outros candidatos de outros concursos que me procuraram, então eu senti ali a necessidade de fazer uma proposta para esses alunos também. Então, só que depois, né, com o tempo, eu fui vendo que realmente a minha grande paixão era o CACD, eu sempre gostei de trabalhar, estudo o CACD academicamente, então sempre gostei de trabalhar ali com o CACD, e agora reformulei minha mentoria e estou lançando uma nova proposta, muito baseada na experiência, não só profissional, como acadêmica, e tudo que eu venho estudando sobre o concurso. Os colegas de outros concursos já estão encaminhados, já passaram no seu certame, já estão aí aproveitando seu cargo, e estou aqui com os alunos do CACD especificamente agora. Mas, mesmo assim, eu ainda, né, quando a gente inicia o nosso próprio negócio, a gente é tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu era o pedagógico, o financeiro, o atendimento, e hoje eu conto com uma equipe muito bacana, de 2 mulheres maravilhosas que estão aí comigo, e posso me dedicar especificamente ao pedagógico, acompanhar os alunos com mais atenção, e esse foi mais um fator que levou a esse upgrade, né? Não foi nenhuma reformulação, mas esse upgrade também na minha mentoria. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu resultados muito positivos nesse período de 2023, 2024, então, logo no certame de 2023, 2 alunas já passaram. Eu tinha uma turma pequena, tá, gente? Por isso que eu estou falando de excelentes resultados, mas nós conseguimos que alunos passassem na Bolsa de Ação Afirmativa, passassem para a segunda fase. Para quem conhece o Programa de Ação Afirmativa do Itamaraty, você consegue ir para a próxima fase, que seria a banca de heteroidentificação. Se você tem um bom resultado na primeira fase, elas tiveram um bom resultado, foram para a banca de heteroidentificação, e logo depois, em 2024, também emplacamos ali alunas na segunda fase,
e também vários alunos assim que passaram de uma pontuação de ali 40 e poucos pontos já para 50 e poucos, quase chegando na, na vaga ampla a nota de corte, né? Então, acredito que eles continuaram comigo, então esse ano aí temos boas perspectivas. Então, só alguns resultados bacanas, positivos, em termos de resultado de prova, mas eu acho que um dos maiores resultados que eu posso dizer para vocês são, enfim, inúmeras rotinas bem estabelecidas, preparação, né? Inúmeras pessoas com preparação incrível, assim, de uma rotina bem organizada, uma preparação com estudo constante, sem aquelas pausas, aquelas idas e vindas. Então, só de eu ver que os meus alunos estão ali dia após dia estudando, vários, inclusive, com, né, rotinas bem atribuladas, inclusive, pessoas que trabalham, mães também, e só né, de a gente ver que essas pessoas conseguem ter uma rotina de estudo bacana para o CACD, já é aí uma primeira vitória, que é um dos passos que eu defendo veementemente para aprovação. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Contei um pouco da minha história, claro que tem mais coisa, mas contei de forma resumida. Sobre o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre o que fazer agora que a portaria saiu. Então, né, quais são os erros mais comuns que a gente tem quando sai a portaria, quando sai o edital, como estudar estrategicamente nesse momento e como se transformar num candidato, numa candidata competitiva, né? Então, como transformar aquela insegurança em confiança, como transformar esse sentimento de se sentir perdido em né, uma preparação realmente estratégica, como passar dessa fase de sobrecarga para um estudo direcionado. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso. Prometo que, né, professor, vocês sabem que fala muito, mas prometo que vou tentar ser breve, né, e bem bacana. E, mais uma vez, reforço. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se sentirem confortáveis em abrir a câmera, em abrir o microfone para perguntar, vocês podem, a qualquer momento, falar comigo. Também podem mandar aqui nas mensagens da chamada, se eu olhar para o lado, é que eu estou olhando para outra tela aqui onde vocês estão. E então vocês podem a qualquer momento falar comigo, perguntar, viu algum ponto ali que a gente está falando, tem uma dúvida? Traz que a gente vai respondendo, tá? Para a gente realmente ter uma conversa aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, os principais erros na preparação, né? O principal erro é não ter um planejamento adequado. Então, quando a gente começa a estudar para o CACD, quando a gente entra nesse mundo, quem está nessa caminhada aí há um tempinho, sabe que muitas vezes tem colegas que perdem até um ano de preparação, porque ou pegam cursos que não se dão bem, ou porque pegam um pacotão de disciplinas, ou porque começam a preparação realmente achando que estudar é só assistir a aulas e fazer os resumos. E qualquer concurso, gente, isso não é uma especificidade do CACD, ainda que o CACD seja bem específico em termos de algumas competências e habilidades que você precisa para o certame. Mas a falta de um planejamento adequado para você começar a estudar para um concurso dessa envergadura é realmente um erro assim que faz você perder muito tempo. E tempo no CACD é um dos ativos que a gente precisa cuidar bastante, que é um dos ativos mais escassos. Então, a falta de um planejamento adequado, de realmente ter essa articulação entre o médio e longo prazo e o curto prazo é algo que pode levar a uma perda de tempo e também a uma perda financeira, que nós sabemos que essa preparação é bastante cara, né? Uma outra questão, um outro erro, ignorar as revisões periódicas. Eu abri algumas caixinhas essa semana para vocês no Instagram e muita gente conversou comigo. Eu posso começar agora? O que eu tenho que mudar nas minhas revisões? Se você já faz revisões periódicas, você não precisa mudar nada no seu estudo quando sai o edital. Então, uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa preparação desde o primeiro momento é fazer revisões.
revisões de todas as disciplinas que você estiver começando, fazer, inclusive, um material adequado para essas revisões, porque nós montamos o caderno, mas nós também podemos fazer alguns materiais complementares que permitam que a gente revise em cada parte, né, em cada fase da preparação. Então, por exemplo, muita gente faz Anki para revisar num pré-prova, e isso é excelente, é uma ferramenta ótima. Então, revisões periódicas precisam estar no seu planejamento desde o primeiro momento. É com elas que você vai internalizar verdadeiramente os conteúdos que você está vendo. É muito comum, né? Eu sei que revisar é chato, inclusive, mas é muito comum a gente ter colegas que não revisam porque ficam com medo de perder tempo de ver conteúdos novos. Mas como você vai dar conta de uma quantidade tão grande, de um volume tão grande de conteúdos como tem o CACD, se você não revisar? Como que você vai internalizar esses conteúdos se você não revisar? Então, as revisões periódicas precisam estar no seu horizonte desde o primeiro momento. Um estudo excessivamente focado em uma disciplina também é um outro erro. A gente tem ali, né? Você vai ver várias propostas durante a sua caminhada sobre como estudar para o CACD. A mais comum é por ciclos. E aí a gente vai separando, né? Principalmente para começar a nossa preparação, a gente separa algumas disciplinas para começar a assistir às aulas, para fazer as leituras, montar um material de revisão. E muitas vezes a gente foca excessivamente naquela disciplina que a gente tem mais dúvida, ou que a gente tem um distanciamento. Vou citar um exemplo aqui, economia. Né? Eu tenho muitos alunos que têm uma dificuldade ali em economia. É claro que a gente precisa colocar um peso maior, mas isso não quer dizer que a gente vai focar apenas nessa disciplina e esquecer das outras, né? Vou citar um exemplo de disciplina que a gente negligencia, língua portuguesa. E aí nós tivemos uma prova no ano passado em que nós tivemos uma prova de língua portuguesa muito puxada na interpretação, uma prova de língua portuguesa em certos momentos bem difícil. Então, muitas vezes a gente tem um foco excessivo numa disciplina e negligencia outra, porque a gente já sabe que a gente pensa que já sabe muito, né? E por o CACD, como eu falei, nós temos algumas competências e habilidades que são específicas para a prova. Então, até disciplinas que nós já estudamos na escola, como História do Brasil, a gente precisa estudar com outro olhar, porque vem o olhar, por exemplo, da política externa. Então, a gente sempre tem uma nova perspectiva ali em cada disciplina, que a gente precisa estar sempre de olho. Uma outra questão, um outro erro da preparação, procrastinação e falta de disciplina. Gente, ninguém entra nessa jornada se ninguém passa tanto tempo estudando para uma carreira se realmente não souber que é aquela carreira ali que quer, né? Então, o que você procrastina hoje é o que vai impactar no seu médio e longo prazo, né, à frente. Então, muita gente me pergunta assim, quanto tempo eu levo para ficar competitiva? Depende do quanto você se dedica diariamente. E não estou falando em número de horas, você não precisa estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia, mas você precisa aproveitar o tempo que você tem com qualidade. Quanto mais você procrastina, quanto menos horários específicos você tem para estudar, mais o seu médio e longo prazo vai durar, mais a sua preparação vai durar. Então, a gente precisa estar sempre de olho nisso, fazer essa articulação entre médio e longo prazo com as suas metas de curto prazo, que você vai fazer efetivamente no dia a dia. Um outro erro da preparação, não adaptar o plano de estudos para o longo prazo. Então, às vezes tem colegas que ficam eternamente numa mesma disciplina, nunca terminam, porque estão sempre ali, né? Eu não vi detalhadamente, ou eu quero fazer vários cursos ao mesmo tempo de uma mesma disciplina. Gente, é preciso avançar. Muitas coisas, inclusive, fazem sentido quando a gente vê um outro conteúdo mais à frente. Lembra da sua época de escola, que às vezes você via o mesmo conteúdo no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano.
Por quê? Porque o nosso currículo é organizado em espiral. Às vezes você vai ver o nosso currículo, né, escolar, você vai ver o mesmo conteúdo ali, sei lá, uma classe gramatical. Você vai ver ali no 6º ano, vai ver essa mesma classe gramatical, mas com um grau de dificuldade no 7º. Depois você vai ver essa classe gramatical articulada com análise sintática no 8º ano e por aí vai. Então, quando a gente vai avançando nos conteúdos, muitas vezes algo lá na frente vai fazer sentido lá atrás. Um exemplo, política internacional. A gente começa vendo ali a história da política externa e parece aquele montaréu de coisas. Mas quando você vai estudando os assuntos, né, os temas multilaterais separadamente, por exemplo, meio ambiente, aí você vai ver várias iniciativas que o Brasil participou, que o Brasil capitaneou, e que você tinha visto lá atrás quando estudou História da Política Externa Brasileira. Então, muitas coisas vão fazendo sentido conforme a gente vai avançando nos conteúdos e, principalmente, conforme a gente vai revisando e internalizando esses conteúdos também. Um outro errinho, subestimar a prática de discursivas. Você não, inclusive eu não defendo isso, de você começar a estudar, a fazer discursivas logo no início da sua preparação, porque você não vai ter nem repertório para isso, né? Então, é importante que você avance um pouco no edital, mas em um determinado momento é preciso trazer essa prática de discursivas, sim, porque essa prática também vai ajudar você a internalizar os conteúdos. Então, o CACD ele é um concurso também que exige essa articulação de vários, né? Se a gente perceber ali as discursivas, às vezes pega um ponto do edital que está lá no início, outro que está lá no final, e você tem que articular. Então, é um certame que exige essa articulação de diferentes conteúdos, né, numa linha lógica. Então, a gente não pode subestimar essa prática de discursivas. Inclusive, eu tive uma aluna que foi para a segunda fase no ano passado, e a gente ainda não tinha previsto, por uma série de questões, não foi culpa, né, de ninguém, não tivemos culpados, mas ela passou para a segunda fase, nós tivemos pouco tempo ali entre a primeira e a segunda, e a gente teve que dar uma corrida ali para ela fazer algumas questões antes de chegar na segunda fase. Não reservar tempo para descanso e lazer é um outro erro da preparação, porque muitas vezes a gente acha que, né, enfim, é só a gente estudar e não ter um tempo ali para se dedicar a outras coisas, a outras atividades. Então, eu não vou ler mais, não vou ler mais os livros que eu gosto, vou ler só coisa voltada para o CSD, eu não vou ter tempo de lazer, eu não vou sair. E, gente, o nosso cérebro, isso daí, nós temos vários estudos, né? O nosso cérebro precisa de tempo para articular o conhecimento, né? Para trazer o conhecimento da memória de trabalho, da memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Ele precisa de tempo de descanso para que você também internalize, né? Você pega o conhecimento novo e articule ali com o conhecimento mais antigo e aquele conhecimento se solidifique na sua memória. Então, é preciso de tempo de descanso e de lazer também. E desconsiderar a importância de atualidades também é um último ponto aqui que a gente tem de erros na preparação, porque a gente teve, inclusive, ano passado, uma prova de PI, né, uma primeira fase de PI, muito calcada nas atualidades, então é importante sempre ficar de olho, inclusive para quem é meu aluno está aqui, nós vamos ter uma apostilinha de atualidades para esse ano, tá? Bom, continuando. Apontei um monte de erro aqui, meu Deus, fiz um monte de coisa errada, o que eu vou fazer agora? Calma que a gente vai organizar as coisas. Então, né, nós vamos partir do erro e vamos tentar chegar aqui no acerto. Como que a gente organiza, então, essa preparação, né? Primeira coisa, elaborar um cronograma detalhado e realista. Gente, primeira coisa que você precisa fazer, né? E a primeira coisa, inclusive, que eu faço com o pessoal da mentoria. Qual é o tempo efetivo que você tem para estudar para o CACD? Não adianta você me falar, eu trabalho em home office, eu vou encaixando aqui no dia a dia. Não, qual é o tempo específico que você tem para estudar? Muitas vezes a gente não quer encarar essa pergunta,
porque a gente fica triste com o tempo que a gente tem para estudar. Então, eu só tenho, sei lá, 2 horas, 3 horas, meu Deus, o que eu vou fazer nesse tempo se eu vejo que tem gente aí com dedicação exclusiva? Dá para começar. Eu já tive vários alunos que começaram com pouco tempo, foram organizando a rotina depois, e aí foram alcançando mais tempo aos poucos. Então, é importante você começar de onde você está com o que você tem. O meu lema na vida é sempre esse, né? Fazer o que eu posso com o que eu tenho. Então, vamos começar com o tempo que você tem, encaixando as atividades que você efetivamente consegue fazer dentro desse tempo, priorizando as suas áreas de maior dificuldade. Priorizando, não dando uma atenção excessiva, né? Não só estudando aquilo, porque você tem outras coisas para dar conta também. Então, elabore um cronograma que esteja dentro da sua realidade, dentro do que você efetivamente consegue fazer. Vou dar um exemplo bem banal, mas que você vai me entender. Você tem 2 horas para estudar diariamente. De repente, no final de semana, você dá um gás a mais, mas durante a semana você tem 2 horas para estudar. E você demora para ler 1 hora para ler 20 páginas. Leitura de estudo, tá, gente? Vamos, né, fazer esse parênteses aqui. Se você tem 2 horas para estudar e em 1 hora você consegue ler 20 páginas, você não vai colocar 60 páginas para ler naquele dia, porque você não vai dar conta. Não que você não seja capaz ou que você não tenha, que você não tem inteligência para isso, mas é porque você não consegue ainda, dentro desse tempo, encaixar mais páginas. Com a prática, você consegue também levar menos tempo para fazer as coisas que você fazia antes, porque você vai praticando e você vai, né, conseguindo fazer isso. Mas, se você não consegue de início, então faz um cronograma que seja realista. E faça um cronograma detalhado. Coloque metas para você atingir todos os dias. Metas, claro, realistas, mas coloque metas. Muitas vezes a gente coloca uma coisa muito geral, né? Tipo, eu quero ler o livro do Boris Fausto. Tá, mas quantas páginas você vai ler por dia? Até quando que você pretende terminar esse livro? Então, colocar um cronograma realista e que seja bem detalhado para você saber o que você tem que fazer a cada dia. Incluir revisões constantes. Então, periodicamente, você precisa fazer revisão. Eu indico a você até tirar um tempinho antes de entrar numa atividade nova para fazer uma revisão. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou assistir a uma aula hoje. Então, eu dou uma revisada ali em alguma aula anterior que eu tenha mais dúvida, ou na aula que eu vi logo na semana passada. Então, sempre tenta dar ali uma pitadinha de revisão no seu dia a dia, porque quando a gente separa também um dia específico da semana para fazer revisão, normalmente a gente não faz. Porque aí a gente só quer, enfim, aprender, né, pegar conteúdos novos e a gente não acaba revisando. Mas quando você vai diluindo as revisões e também fazendo revisões de maneira mais prática, de maneira mais ativa, como, por exemplo, pegar ali as suas anotações de aula, as suas anotações de leitura e fazer um Anki, por exemplo, as revisões se tornam um pouco mais tranquilas e até mais legais de serem feitas. Então, tentar ali, né, trazer essas revisões. E colocar a prática também. Então, quando você fizer a revisão de algum conteúdo, coloca ali algumas questões. Você não precisa esgotar as questões desse conteúdo, mas coloca algumas desde o início, para você sempre fazendo exercícios cada vez que você for revisando aquele conteúdo, né? Então, sempre ter essa alternância ali entre teoria e prática. Usar técnicas de gestão de tempo, então, tentar sempre trazer é, é, um, de repente, um pomodoro, né? Alguma coisa que te ajude ali, porque muitas vezes a gente não faz pausas, e aí a nossa atenção naturalmente vai decaindo ao longo do tempo. Então, quando você faz pausas programadas, isso ajuda bastante. Ter um dia de descanso e atividades extras, pelo menos um, né? Se você tem dedicação exclusiva, eu até te, te aconselho a 2. Né? Se nós já estamos falando do mundo do trabalho de escala, né, 3x4, então, né, vamos colocar aí um tempinho para vocês descansarem, né? Ver uma novela,
Maria de Fátima está aprontando todas lá em Vale Tudo, então vamos fazer um tempinho de pausa, nem que seja uma pausa assim, só para você ver besteira, mas manter um tempo de pausa, para você também ficar com as pessoas que você ama, né? Acompanhar o seu desempenho. Então, uma coisa que eu sempre trago para os meus alunos, que a gente tem de acompanhamento, é uma tabela mesmo de acompanhamento de estudos. Você pode fazer isso com aplicativo também, né? Mas tem ali um acompanhamento do seu desempenho. Então, por exemplo, se você fizer essa revisãozinha que eu te falei, antes de você começar um assunto novo, anota o assunto que você revisou, quantos exercícios desse assunto você fez, qual foi a sua porcentagem de acertos, porque os exercícios, eles não são a única métrica para a gente saber se a gente aprendeu. Mas para quem estuda sozinho, é uma métrica. Então, já ajuda você a ter essa percepção de como é que eu estou em cada conteúdo, de cada disciplina. E essa é uma coisa bacana de você ir verificando ao longo do tempo, né? Como é que você está em cada disciplina. Bom, aí a gente chega a 3 perguntinhas básicas que a gente precisa se fazer, seja começando a nossa preparação, seja se a gente está reorganizando algumas coisas aqui pós-portaria. A Jéssica fez uma pergunta aqui. Separando matérias por ciclos, dá para conciliar PI com outra disciplina? Porque eu separei 3 e uma delas é História do Brasil e não quis incluir PI. Com certeza dá para você colocar PI junto com as outras disciplinas. Eu, particularmente, te indicaria colocar PI depois que você viu História Mundial. Não por uma questão muito especial, nada disso, mas é porque História Mundial depois te ajuda bastante em PI. Tanto História do Brasil como História Mundial, né? Vão te ajudar muito a entender alguns contextos ali de PI. Então, até se você quiser deixar um pouquinho mais para frente, quando você terminar a História do Brasil, PI, Jurema, é Política Internacional, tá? Que é a menina dos olhos dos CSDistas, né? Todo mundo adora a política internacional, que é ali né, o assunto-chefe do carro. Mas se você conseguir ver as histórias primeiro, seria bacana, né? Principalmente ali história mundial, que você vai ter que pegar algumas coisas que, né, vão te impulsionar ali a procurar algum contexto. Então, quando você já tem esse contexto, já é bom, tá? Então, vamos lá, nas 3 perguntinhas. Jéssica, depois você me disse se eu te respondi direitinho, tá? As 3 perguntinhas. Primeiro, quanto tempo eu posso estudar diariamente? Né? Aquilo que eu falei. Para a gente ser específico e realista, a gente precisa saber quanto tempo a gente pode se dedicar efetivamente ali diariamente, né? Então, primeira coisa, quanto tempo eu tenho? Esse tempo é realmente apenas para os estudos? Né? Como eu dei o exemplo aqui, muitas vezes eu tenho alunos que chegam e falam, eu tenho aqui uma pausinha, às vezes o meu trabalho está mais tranquilo, eu posso estudar no meio do meu trabalho. Ok, isso é um bônus, mas qual é o tempo que efetivamente, realmente você tem apenas para estudar? Isso é muito importante, porque a revisão que você consegue fazer num horário que o trabalho está mais tranquilo, aquela lista de exercícios que você consegue fazer quando o trabalho está, né, quando tem ali um intervalo entre uma atividade ou outra, o Anki que você consegue revisar ali no celular rapidinho numa fila do banco, né, ninguém fala banco hoje em dia, mas esperando um médico, aí é um bônus, é um plus, né? O que a gente consegue planejar é o que realmente você consegue se dedicar e depois você vai delimitar. Então, o que você realmente, efetivamente consegue fazer nesse tempo? Né? Se eu preciso assistir a uma aula que vai durar ali 3 horas e eu só tenho 2 horas para estudar, contando com o tempo que a gente ainda pausa, eu não vou poder assistir essa aula num dia só. Eu vou ter que dividir essa aula em 2 partes. Então, a gente precisa ser realista com o que a gente quer fazer. Eu sei que não é uma tarefa fácil, é muito triste quando a gente vê que a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente gostaria dentro do tempo que a gente tem, mas é algo que ajuda a gente a organizar melhor o nosso tempo e depois aí organizando melhor a rotina para que a gente vá avançando realmente nos conteúdos, tá?
não é algo muito fácil, não, eu sei disso, tá? Eu também já fui CACDista. Eu já estudei pro concurso, hoje eu estudo o concurso, mas de qualquer forma já passei por aí e já, enfim, já sofri bastante com isso também, porque eu era uma professora de crianças querendo ser diplomata, então, imagina, né? Eu cortando EVA com glitter enquanto estava estudando política internacional. Então, o negócio era bem misturado, né? E, enfim, cheguei no CACD quando tudo era mato, fiz parte dos primeiros grupos de CACDistas, então, acreditem, eu sei. Mas o que, que muda agora com a portaria? Como eu falei para você, se você já está fazendo revisão, já está fazendo exercícios, está caminhando com as suas disciplinas, né? Fazendo essa tríade, digamos assim, né? Teoria, revisão e exercícios, você não vai precisar mudar muita coisa. Você vai adicionar, vai intensificar mais os exercícios, tá? O que, que muda, então? A portaria agora oficializou o edital e marca o início para a gente de uma contagem regressiva. Se nós realmente tivermos ali um respeito ao cronograma que eles colocaram no termo de referência, aí a gente deve ter um edital saindo agora na segunda quinzena de maio. Então, como a portaria saiu muito rápido, logo depois do termo de referência, se não me engano, foi logo no dia seguinte, pode ser que a gente tenha um edital realmente nesse cronograma que foi colocado lá no termo de referência. Aí nós vamos ter uma prova em julho, né, final de julho ali, para a gente ter todas as fases e fechar o cronograma em novembro. E isso é uma coisa que a gente estava até conversando aqui, equipe, que é algo que eu já tenho batalhado com os meus alunos há bastante tempo. Ano que vem nós temos eleições. O CACD, até então, né, é um certame anual. Então, a gente vai ter, ano que vem, o certame mais cedo, porque nós vamos ter eleições e nós temos prazos, né, para cumprir até as eleições e tudo mais, como foi em 2017, 18, né? Então, provavelmente eles querem terminar mais cedo, não só pelo cronograma do órgão tudo mais, como também para a questão do certame do ano que vem. E hoje eu conversei também com uma aluna que me apontou uma coisa que eu não tinha pensado por conta da COP também, né? Então pode ser que precise de mais gente aí para fazer as coisas, né? Então, nós já temos prazos, e nós temos, no mínimo, que contar com esses prazos. Se nós tivermos mais, se de repente o edital não sair, nós tivermos mais tempo, ok, isso é bônus, mas a gente tem que trabalhar com a previsão que a gente tem. O que antes era uma preparação de base, agora vira uma preparação focada na prova, então o que você vai trazer, né, o que nós vamos trazer? Mais simulados, tirar um dia mesmo, se puder, até semanalmente, para fazer mais simulados. Então, até fazer um esquema quinzenal, uma semana fazer o simulado, na outra, tirar realmente um tempo para corrigir essa prova, porque fazer a prova por fazer, só para você saber quanto mais ou menos você tiraria, não adianta muito. O negócio é você fazer a prova, né, fazer provas anteriores ou criar novas, né, questões com auxílio de inteligência artificial, enfim, mas trazer simulados de forma periódica e corrigindo esses simulados. Né? Você precisa entender por que, que você errou o que você errou e por que, que você acertou o que você acertou. A Jéssica falou que é raiz, acredito que seja eu, né? Raiz mesmo. Cheguei quando tudo era mato. Impacto psicológico, né? Muita gente entra em pânico quando sai a portaria. Graças a Deus, os meus alunos não entram, porque a gente já fica prevendo esse tipo de coisa. Mas aqui entra a importância da estratégia. E, gente, assim, se você pegar os aprovados, né, os depoimentos dos aprovados, você vai ver que aqueles alunos que já tinham passado pelo edital de todas as disciplinas já estavam ali treinando e revisando há bastante tempo. Então, não tinham que mudar nada. Se você está estudando e a prova desse ano não é a sua prova, ou seja, se você ainda tem outras disciplinas para ver, se você ainda tem uma caminhada a construir, o que a gente precisa ver é como é que você vai sair em relação às matérias que você já estudou ou que você está estudando, para ter um parâmetro
e você não ter aquela oscilação, né? Porque muitas vezes tem gente que no ano passa na primeira fase, no outro ano não consegue, né? Vai em todas as fases no ano e na outra não consegue nem passar da primeira. Eu já tive uma aluna, inclusive, que teve essa questão. Ela passou em todas as fases no ano, só não classificou, aí no ano seguinte ela, enfim, estava cansada, porque ela tinha acabado um mestrado e tudo mais, e aí não conseguiu passar nem da primeira fase. Então, para evitar também essa oscilação ano a ano, é onde a gente tem que estudar com estratégia. Então, a importância ali, né, teoria, revisão, exercícios, desde sempre. E o estudo vai precisar ganhar um ritmo, uma disciplina e uma objetividade agora. Se você estava procrastinando muito, agora é a hora de você parar de procrastinar e realmente trazer, né, essa reta final de alta performance. Então, aqueles exercícios que você estava fazendo junto com as revisões no seu estudo de longo prazo, agora ele se transforma em simulados que você vai fazer se preocupando realmente com a sua performance, com o seu desempenho, e sempre corrigindo esses simulados para você saber exatamente por que você errou e por que você acertou cada assertiva. O que não fazer agora? Isso é muito importante. Não muda tudo de última hora. Mudar a metodologia, mudar seu material, mudar a sua rotina, sair pegando um monte de curso intensivo, isso não vai salvar você a passar de uma hora para outra. Como eu falei, se você já vem de um estudo de revisão e exercícios, porque você já passou pelo edital, é assim que você vai continuar, revisando e exercitando, fazendo simulado, só intensificando ali nos simulados. Se você ainda tem uma caminhada para né, percorrer, enfim, também não tem por que você mudar nada. Você pode intensificar as questões daquelas disciplinas que você já está mais avançada, mas não tem o que mudar. Então, de repente, mudar a sua metodologia inteira, parar o que você está fazendo, né? De repente, você está com um curso extensivo, aí você para o curso extensivo, vai fazer um curso intensivo, depois volta. Né? Muitos cursos intensivos não trabalham teoria. E eu vejo muitos alunos, às vezes, pegando um curso intensivo para substituir o estudo extensivo que não fez. Então, por exemplo, eu ainda estou no meu segundo ciclo de estudos e eu não estudei direito interno. Aí a pessoa pega um curso intensivo de direito interno e acha que aquilo ali vai salvar. O professor no curso intensivo, ele vai partir do pressuposto de que você já passou pelo edital, né? Então, ele não está preocupado ali com uma teoria, a não ser que a proposta do curso seja passar pela teoria junto com os exercícios, aí é uma outra história, né? Mas não sai mudando a sua estratégia por conta do desespero da portaria. Continua com a sua estratégia, intensifica os exercícios onde tem que intensificar, e se for o caso, né, se você tiver numa fase muito assim terminei uma matéria e eu estou com muita dúvida nela, aí sim é o caso de estudar, pegar um curso intensivo, tá? E é importante dizer, gente, que eu não sou contra cursos, tá? Muito pelo contrário, valorizo muito meus amigos professores. Mas é só realmente para a gente não gastar um tempo e né, o financeiro também com um desespero que não vai te salvar. Tentar estudar tudo ao mesmo tempo, né? Então, querer revisar tudo ao mesmo tempo, porque você não revisou antes, né? Então, também não vai te salvar em cima da hora. Até porque o CACD, essas revisões em cima da hora, elas podem até ajudar numa primeira fase, mas se você for para a segunda, não vão te ajudar. Então, não vão ali ter muito efeito. Desistir por medo, né? Então, muitos acham que não vai dar mais tempo, porque eu não estava estudando muito bem e agora eu vou ter que corrigir tudo. Não, continua com o seu plano, né? Ou refaz a rota. Se não for esse o seu ano, refaz a rota para o ano que vem, tá? Negligenciar o seu descanso. Tem muita gente que estuda ali de domingo a domingo, e isso compromete o seu raciocínio, compromete a sua memória. Então, o descanso faz parte do estudo. E ficar só acumulando teoria também, né? Que os exercícios e a revisão sempre tem que estar no seu horizonte durante toda a sua preparação, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de avisar, gente, é que a gente vai ter, para quem ficar ao final, a gente vai lançar esqueci o nome. A gente vai lançar
um negocinho para vocês preencherem para ganhar uma squeeze de diplomata, tá? Vocês agradeçam a Aline, que fala aí com vocês de vez em quando, que é ela que teve a ideia, tá? Que eu esqueci. Então, agradeçam a ela depois. Aí eu vou deixar aqui no nosso chat da chamada o link para vocês preencherem o formulário. Agora eu lembrei da palavra. Bom, e o que é possível, então, fazer agora? E se encaminhando ali para os nossos finalmente. A gente pode avaliar o tempo disponível que tem até a prova. Então, o que, que dá para fazer? Se já terminou disciplina, o que, que a gente pode fazer com essas disciplinas que nós terminamos? Criar um sistema de revisão bacana, intensificar nos exercícios, aquelas disciplinas que você está caminhando, de repente, num curso extensivo, ou está fazendo as leituras ainda para formular o seu caderno, você continua com elas, tá? Um curso intensivo não vai te salvar de construir toda a teoria que você precisa. Priorizar as disciplinas e os temas com maior peso e com maior chance de cobrança. Isso é uma coisa que você pode fazer quando estiver fazendo sua revisão e os seus exercícios. Então, por exemplo, os meus alunos da mentoria receberam um e-book de temas recorrentes, tá? Então, né, para quem está aqui, que é meu aluno, lá no QIFI, que vocês têm acesso às gravações dos nossos encontros e tudo mais, está lá o e-book. Dividir o seu estudo entre revisão, resolução de questões e simulados. Então, se você ainda não implementou revisão, não implementou resolução de questões, agora é a hora. Inserir intervalos estratégicos para você evitar o burnout, tá? Planejar o seu dia, a sua semana. Quanto mais clara a sua rotina, menos ansiedade você tem. Realizar simulados completos, como se fosse o dia da prova. Não que você vai simular a prova, porque simular a prova a gente só faz isso na prova. Não tem como você saber como é que você vai lidar. Mas é bom você ter esse hábito de sentar, de fazer uma prova anterior, né, um simulado ali, se concentrando, até para você ver como é que você se sai em termos de tempo. Então, é importante fazer isso também. Corrigir cada erro, entender por que errou. Então, fazer realmente uma análise de desempenho, até dar uma olhadinha nas questões que você errou, ver quais são os assuntos que você erra mais por disciplina. Isso é muito bom também. E treinar não só o conteúdo, mas a resistência física e emocional para enfrentar essa maratona, né, gente? Porque CACD, para quem está aqui começando, é uma maratona, não é uma corrida, não é um tipo de certame que você pode estudar quando sai o edital e aí você estuda 3 meses e passa na prova. Não é esse tipo de concurso. É um concurso que você passa uns anos, uns bons anos aí, se preparando, né? É algo que está... Eu costumo dizer que a jornada do CACDista, né, do futuro diplomata, é muito bonita porque não é o tipo de concurso que as pessoas fazem por conta do salário, né? Claro que o salário é um atrativo, mas se a gente for parar para pensar, é uma carreira que exige, é uma preparação que exige já muita dedicação, é uma carreira que exige muita dedicação, e se a gente for parar para pensar, o salário está até meio defasado. Então, é realmente um certame que as pessoas se dedicam porque elas querem, tem algo maior, né? Outro dia eu até anotei uma frase que uma aluna me falou que ela quer fazer parte de algo maior que ela, de representar o país, né? De fazer realmente algo pelo país. Eu achei muito bonito isso, e é um sentimento real que move muitos CACDistas, assim, né? Quem começa nisso só pelo atrativo financeiro, normalmente desiste no meio da caminhada. Então, é algo muito bonito, assim, né? E a gente precisa de resistência para lidar, né, com uma frustração de, muitas vezes, né, fazer uma prova ano após ano, e aí, de repente, aquele ano não é o seu, e você tem que fazer o próximo, às vezes passa em todas as fases, mas não classifica, então é preciso de muita resistência para lidar com isso. E por último, gente, para a gente fechar, eu queria vender meu peixe, claro. Então, para quem não conhece a mentoria é um serviço de orientação educacional específico para o CACD. A gente vai planejar toda a sua preparação para que você realmente invista naqueles, né, nos recursos, invista seus recursos de tempo financeiro,
financeiros onde realmente forem importantes. E, né, eu contei para vocês que eu fazia parte lá quando tudo era mato, que eu fiz parte dos primeiros grupos de WhatsApp, e eu ficava pensando muito nisso, né? Como eu era a única pedagoga normalmente desses grupos. A gente, infelizmente, até hoje a gente não tem pedagogas assim que querem o concurso, até porque quando a gente estuda para educação, eles querem enfiar a gente em sala de aula mesmo, então não tem essa visão, assim como, por exemplo, o pessoal do direito, que pode pensar em outras aplicações para a carreira, né? E aí eu ficava pensando, gente, mas como que eu vou... Sempre tinha, né, o colega que estudava espanhol e podia ajudar os outros, ou que era formado em direito e podia ajudar, e eu ficava, meu Deus, eu não vou ajudar ninguém. E foi através desse contato com os colegas que eu fui percebendo que o planejamento deve ser a primeira, né, deve ser a base. E a primeira coisa que você faz quando você começa a estudar para o CACD. E é o que realmente vai fazer a diferença entre uma preparação estratégica e uma preparação errática, né? A Mariana até falou assim, concursos jurídicos no mesmo nível que o CLCD tem um salário muito melhor, inclusive, exatamente, né? E às vezes até um grau de cobrança um pouco menor, né? Eu vejo minha irmã é advogada também, e às vezes a gente vê aqui os concursos assim que é mais ali tudo na mesma linguagem, né? Aí é direito constitucional, direito administrativo, direito não sei o quê, então você não precisa saber de tantas áreas diferentes como o CACD. E aí a mentoria ela vai te ajudar nisso, né? Encurtar o caminho para que você possa focar no que realmente importa, né? Eu tive alunos que com um ano comigo já estavam estudando há um tempo e aí com um ano comigo conseguiram passar da primeira fase, coisa que nunca tinham feito. A mentoria também ajuda você a evitar erros estratégicos, seja por conta de ansiedade ou desinformação, te dá um apoio psicológico para você reduzir a chance de desistência. Eu não sou psicóloga, mas enfim, pedagogo a gente aprende a fazer de tudo um pouco, tá, gente? Então, a gente também estuda psicologia da educação e tudo mais, mas a minha irmã costuma brincar que eu sou a psicóloga dos estudos, porque não tem como a gente estudar sem envolver a vida, né? Porque nós somos seres integrais, a gente não separa a caixinha do cognitivo e a caixinha do emocional. Então, tá tudo ali junto. A gente também vai criar um plano individualizado e ajustável conforme o seu progresso. Então, você tem acesso ao painel de aluno que é só seu, então tudo que você fizer em tempo real eu tenho acesso, tudo que eu fizer você também tem acesso aos planejamentos em tempo real, e a gente também ajuda a manter a disciplina e o comprometimento, porque eu pego bem no pé de vocês, tá? Eu marco já a reunião para o ano inteiro, você já tem o horário todo separado ali, claro que se tiver algum problema, precisar remarcar, a gente remarca, mas cada um tem o seu horário fechadinho na agenda, e se não aparecer, eu vou lá e cobro, e também pergunto se está indo tudo bem, então estou sempre acompanhando. E como é que funciona, né? A gente vai começar agora as sessões semanais em grupo, via Zoom, né? Então, sempre vamos ter ali uma sessão sobre algum ponto da preparação, seja elaboração de caderno, como fazer as leituras, então a gente sempre tem esse direcionamento, e também para ter contato com os colegas, porque é bom ter gente que você realmente, né, que entende realmente o que você está passando, porque nossas famílias e amigos, por mais que eles sejam muito bonzinhos e nos deem muito apoio, normalmente é aquela coisa, você é inteligente, você vai passar, mas só quem é CACDista sabe quais são os desafios dessa jornada, né? Nós temos também as 12 sessões, né, uma cada mês, e os planos de estudo individualizados, todo mês, então, adaptando ali a sua rotina. Por isso que a gente tem até a sessão individualizada, para a gente ver até onde você foi, e aí fazer o próximo planejamento a partir disso. Os ciclos pedagógicos, então, a gente sempre trabalha começando com uma base, a gente vai consolidando essa base, intensificando e lapidando. Desafios mensais também, que a gente vai lançando de vez em quando. Eu já fiz há um tempo atrás o de jejum de dopamina, e foi bem bacana, assim, eu tinha uma aluna que estava com, acho que cerca de 7 horas, assim, de tela, sabe, por dia, ela conseguiu diminuir. Vamos ter também, né? Temos também, já começamos simulados temáticos com análise pedagógica, então esses simulados temáticos a gente vai trabalhando um pouquinho de cada assunto, em cada disciplina. Comunidade exclusiva no WhatsApp também, mas também vocês têm acesso ao meu WhatsApp para falar em particular comigo, e workshop com especialistas que
Já nesse mês de maio, a gente vai ter sobre fontes do direito internacional público, né, com um colega advogado. Vamos ter também sobre figuras de linguagem já no início de junho. E vamos ter também sobre política internacional e também sobre dados de comércio, com uma amiga que trabalha com comércio exterior. Então, nós vamos ter aí, né, sessões com os especialistas. A minha intenção é trazer cada vez mais especialistas, para vocês não terem overdose de mim, mas, né, e tudo fica gravado, tudo direitinho para vocês, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, eu vou deixar aqui para vocês, para quem me ouviu falando até o final, vou deixar já o formulário para vocês participarem do sorteio. Vou deixar aqui no nossa mensagem, no nosso chat. E eu queria saber se alguém tem dúvida, se ficou alguma coisa, se tem alguma dúvida que vocês gostariam de tirar. Podem perguntar, que eu sei que eu falei demais, inclusive, porque professor é assim. Bom, gente, então, tem alguém que está digitando, alguém que... É só levantar a mãozinha assim que eu já sei. Mas também, de qualquer forma, gente, vocês têm... Eu estou lá no grupo, né? Grupo geralzão. A Jéssica falou, eu confundia política externa com política internacional. Jéssica, política internacional é um campo mais amplo, né? Você vai falar sobre não só as iniciativas do Brasil, né, a política externa brasileira, como vai falar também de outras políticas, né? Por exemplo, temas multilaterais, meio ambiente, segurança, comércio internacional, como também vai falar sempre com esse olhar voltado para a política externa brasileira, né? Então, por exemplo, toda vez que você for falar sobre meio ambiente, você vai falar sobre as iniciativas gerais, mas você vai ter sempre esse olhar para a política, para o que o Brasil fez, né? Então, o que cai no CACD é uma política internacional bem voltada para o que o Brasil faz, mas a gente fala de uma forma geral também, e temos um estudo específico da política externa brasileira. Dizem eles que é a partir de 1945, mas a gente tem ali história do Brasil, também falando sobre a política externa do Império, então estuda tudo, porque cai. Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Bom, estamos aqui há quase uma hora, né, conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês falarem comigo, tá? Vocês podem pegar meu número lá no grupo, falar comigo na... Imagina, Viviane, eu que agradeço a paciência de vocês. Podem falar comigo no particular, a gente vai conversando, tá? E quem quiser uma conversa estratégica para você me explicar um pouquinho mais o seu momento, entender um pouquinho mais da mentoria, também vai falando com a gente que a gente vai conversando, tá bom? Não vamos deixar para quando sair o edital, não, que aí vem o desespero. E também uma coisa muito importante, gente, eu não falo isso para gerar ansiedade em vocês, nem para dar sensação de escassez, nada que esse povo de marketing fala. Mas a partir de quando sai o edital, eu fecho as vagas de mentoria, porque eu preciso me dedicar a quem já está comigo. Então, é um momento que eu dou apoio não só pedagógico, como emocional, né, psicológico para os meus alunos também que já estão comigo. Então, assim que sair o edital, não vai ter mais vaga, tá? E aí, realmente, a gente só abre, se abrir, muito depois, tá? Dependendo do número de alunos também. Então, isso é uma forma de garantir a qualidade no meu trabalho, porque eu também trabalho com... eu tenho parceria com uma escola de São Paulo, onde eu faço mentoria dos vestibulandos para concursos, para vestibulares de alto desempenho, então, eu estou sempre trabalhando com alto desempenho. Então, eu também preciso dar atenção aos alunos que já estão comigo no CACD e dar esse foco, né, até a prova, tá? Então, por favor, não deixem para procurar de última hora, porque depois que fecha, realmente a gente não abre mais, tá bom? E a Aline falou aqui, quem desejar uma sessão estratégica gratuita, né, como eu falei, pode preencher o formulário no nosso site e a Aline vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês, espero que tenha ajudado. Né, inclusive, vocês sempre vão me ver fazendo live, assim, sempre pelo Meet, uma coisa mais íntima, né, justamente porque eu quero garantir a qualidade aqui do atendimento a vocês, tá bom? Então, sempre vai ter alguém para falar com vocês. Qualquer coisa que precisarem, eu estou por aqui. Um abraço para todo mundo. Boa noite, boa semana.